Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos trabalhando dentro do sistema de juro composto. Qual que é? Os juros são acumulados para serem capitalizados, né? Agora a gente vai trabalhar o desconto racional e o desconto comercial. Vocês já viram isso no sistema de capitalização simples. É o mesmo raciocínio, é a mesma definição. O que vai mudar? A parte matemática da conta, mas o raciocínio é o mesmo. Qual que é o raciocínio básico do desconto? Quando a gente estava no momento anterior calculando a capitalização, eu estou falando que eu coloquei um dinheiro hoje, esse dinheiro está gerando uma rentabilidade, está ganhando juros e vai chegar lá no final e vai ter um montante. Então o seu montante é o resultado de um dinheiro hoje, mais os juros devido a esse capital, é o meu montante. Isso é a capitalização tradicional. Quando a gente entra em descontos, o raciocínio, a estrutura é a mesma, só que a gente está falando de uma base teórica de títulos. Então o que é o título? É um documento que tem um valor nominal, tem um valor lá no futuro. Quanto à capitalização eu parto hoje, coloco um dinheiro, e dependendo do tempo que eu vou deixar, eu vou ter um montante diferente ou não, o título, ele vai falar, ó, daqui 2 anos vale 10 mil reais. Então você vai definir o quanto hoje vale ele, porque lá daqui 2 anos ele vale 10 mil reais. Ah, mas e se eu quiser mais do que 2 anos? Não, 2 anos ele vale 10 mil reais. Aí ele vence, tá? E aí ele para de existir. Então você está nessa estrutura, porém a matemática, o raciocínio é o mesmo, tá? A única definição que muda é um pouco esse raciocínio de que a capitalização eu posso deixar infinito, o título não, ele tem um prazo de vencimento. E o seu prazo de vencimento, nesse prazo ele chama valor nominal, que é o seu valor lá no vencimento, tá? Por isso que a gente tem o raciocínio do desconto, que é, ora, se ele tem um valor lá no final, eu quero saber quanto ele vale hoje. Então ele vai ser descontado para ver quanto vale hoje. E aí eu vou te perguntar, como a gente calcula esse desconto? Você tem essas duas bases teóricas. O desconto racional é um jeito de calcular hoje e o desconto comercial é outro jeito de calcular o valor hoje, tá? O desconto racional ou por fora é a descapitalização, ou seja, o não pagamento do que seriam os juros que você acumularia. Então está dentro do mesmo raciocínio, da mesma estrutura do capitalização. Se eu ponho um dinheiro e ele capitaliza, ele vai virar um montante. No desconto racional eu te pergunto quanto você precisa pôr hoje para ele capitalizar e virar o seu valor nominal. Então o que ele faria isso? Você desconta esses juros, igual a gente estava trabalhando no juros simples. Então a parte da definição dele, ele é definido através da definição do valor atual dele, porque eu consigo definir o valor atual dele. E aí eu falo, a diferença disso seria o meu desconto. Só para ficar claro, o que a gente está falando aí? Você tem N períodos. Nesse N períodos aqui, no resultado final, você tem o valor nominal. Então eu quero saber, para você, que você está hoje aqui, quanto vale hoje esse título? Então eu tenho que calcular ele hoje. Como que eu vou pensar? Olha, eu vou pensar em quanto eu preciso hoje para capitalizar, chegar nesse valor. Fazer a conta da capitalização. Quando eu descobrir isso, eu falo, eu tiro o que seria dos juros. Aí a gente generaliza igual a capitalização que a gente estava fazendo. Esse cara aqui, dentro desse raciocínio, é igual ao valor nominal, igual ao montante. E aqui, que a gente chama de valor atual, ele vai ser igual ao capital. Então, se eu sei como que eu calculo o montante, que é 1 mais I elevado a N, como que eu calculo o capital? Eu só passo isso dividindo, eu isolo o capital aqui. Então, o capital vai ser igual a montante 1 mais I elevado a N. E aí, o que é capital a gente chama de valor atual no desconto racional. O que é montante é valor nominal. Então, o valor atual vai ser valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N. Ele parte desse raciocínio. Quanto eu preciso ter hoje para que quando acumule juros eu tenha esse valor? Então eu faço a pergunta ao contrário. Quanto que esses juros descapitalizado vai ter o meu valor atual? E aí você pode só substituir ali valor nominal menos o que a gente calculou esse cara aqui dessa generalização. Ele sai nesse raciocínio aqui. Aí eu posso fazer essa conta assim, calcular aqui, só que aqui
a gente está calculando ela em relação ao valor atual. É um jeito de pensar. A única coisa que a gente pode fazer um pouco mais geral aqui é generalizar. Eu vou passar isso aqui para cá para ficar claro. É o seguinte, como que eu faço essa conta aqui? Aqui eu tenho o denominador 1. Eu preciso tirar o denominador comum entre eles. 1 e 1 mais i elevado a n, o denominador vai ser 1 mais i elevado a n. Aí eu vou pegar esse denominador, dividir por esse denominador e multiplicar pelo numerador. 1 mais i elevado a n dividido por 1, 1 mais i elevado a n, multiplicado pelo valor nominal, vai dar 1 mais i elevado a n. E aqui, 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i elevado a n, 1 multiplicado pelo valor nominal é isso aqui. Tá? Aí, a única coisa que eu posso fazer aqui é colocar em evidência esse valor nominal. E aí, colocando em evidência, vai ficar valor nominal, que multiplica 1 mais i elevado a n, menos 1. Aqui eu tenho a conta que seria a conta direta do desconto. Ao invés de eu calcular o valor nominal e a diferença, eu calculo ele dessa forma direta aqui, tá? Agora, se vocês entenderam, isso aqui, esse resultado dessa conta é igual a quem na capitalização? É igual ao que seria essa diferença aqui, que é o capital mais quem que dá esse resultado? Capital mais quem que dá o meu montante? Juros. Se essa conta aqui é o meu desconto racional e o meu desconto racional é a descapitalização do que eu ganharia de juros, isso aqui também é uma conta de você pensar quanto você ganharia de juros se você aplicasse o valor que ele está falando aqui. Tá? É paralelo a isso. É importante entender isso? Olha, é mais importante você entender a capitalização. Por quê? É o mesmo raciocínio, é a mesma conta. Você entendendo aquilo, você resolve isso. Por isso que o desconto racional é chamado por dentro, porque ele está fazendo a conta de capitalização e descapitalização. Tá? Ele tanto vai para o futuro, quanto no futuro volta para o passado. Tá? Se eu te perguntar o valor atual aqui hoje, ele vai chegar naquele montante quando você fizer essa conta. E lá do montante, quando você fizer a conta ao contrário, você vai chegar no valor atual. Ela está dentro de um ciclo. Tá? Alguma dúvida aí? Não? E aí, em paralelo, eu vou deixar isso aqui, copiem depois, tá? Só continue no raciocínio aqui. Em paralelo a isso aqui, eu tenho um outro jeito de fazer essa conta, só que com outra construção teórica, que é o desconto comercial. O desconto racional, ele partiu do raciocínio da capitalização. Quanto eu preciso pôr hoje que rentabilize e vire o meu valor nominal? Então eu tiro esses juros. O desconto comercial, ou por fora, ele é a taxa de desconto D aplicado sobre o valor nominal. Por que eu coloquei D aqui? Porque aqui, ó, a gente estava trabalhando com o I. Quem que é o I na nossa definição? Taxa de juros. Então, como ele é a raciocínio de capitalização e descapitalização, a gente continua com o raciocínio da taxa de juros. Agora aqui, para fazer esse paralelo, eu coloco como D minúsculo para mostrar que é o desconto comercial. E aí não mais é a taxa de juros, é o desconto comercial, tá? E aí essa conta aqui, ó, é a taxa de desconto D aplicado ao valor nominal. Esse raciocínio aqui é mais parecido com o raciocínio de eu vou lá comprar uma cômoda nas Casas Bahia. O cara fala, olha, isso aqui você vai pagar 8 vezes de 100 reais. Vai dar no fim 8 vezes 100, 800 reais. Só que você fala, não, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Aí ele fala, não, tudo bem, eu te dou 5% de desconto. O que você vai fazer? Pegar os 800 reais e calcular 5% sobre os 800. Só que os 800, se é um valor parcelado, ele vai estar dividindo no tempo. Então ele seria o que seria um valor futuro. E você está calculando ele hoje. Então, que conta você fez? Eu vou calcular o meu desconto comercial como sendo o valor nominal, que é o valor da conta do título no futuro, vezes a taxa de desconto desse cara aqui. Simples assim, tá? Diferente daqui, que é quanto eu preciso hoje capitalizar para saber o meu desconto, aqui eu estou lá no futuro e eu aplico uma taxa desse valor no futuro, tá? Aí, continuando essa definição, é o seguinte, esse cara é o desconto, né? Quanto
quanto que eu tenho de valor atual hoje. Qual seria o valor atual disso? Seria o título, o valor do título, menos o desconto calculado sobre o título. Tá? Fazendo, aqui eu posso colocar em evidência o N. Colocando em evidência N dividido por N1, menos N dividido por N1 vezes D, ND. Esse cara é o valor atual, né? Vamos por aqui que se eu tivesse um único período, de um único período. Quanto que seria o valor atual com um outro período? O mesmo raciocínio, eu vou pegar esse cara e vou acumular. Então, quando eu acumular ele, o meu desconto atual 2, quem que seria? Esse cara, menos esse cara, vezes a taxa de desconto. Então, eu peguei o que seria ele vezes o desconto. Eu venho acumulando o que seria o desconto. E aqui, o outro raciocínio que a gente estava usando. Quem que eu consigo colocar em evidência? Todo esse cara aqui. Então vai ser N que multiplica 1 menos D. Coloquei em evidência ele, sobrou 1. Menos, coloquei em evidência esse aqui, sobrou D. E aí vocês já perceberam que se eu fizer de novo, vai acontecer isso. E então a generalização do valor atual, quem que vai ser? Valor atual é igual a N que multiplica 1 menos D, número de períodos que for. Tá? Então a generalização do valor atual do desconto racional, ele parte lá do final e vem. Agora eu pergunto para você, você chegou nesse dinheiro aqui, se você capitalizar ele, você vai chegar no valor nominal? Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês aqui. Eu calculei o valor atual pelo desconto racional. Cheguei aqui, tem um valor atual, R$9.000. Se eu pegar esses R$9.000 e capitalizar ele a essa taxa, eu vou chegar nesse N final? Nessa situação aqui não, porque eu calculei uma taxa em cima do outro. Quem vai fazer essa conta é o desconto racional. Aqui sim, se eu encontrei 9.500 e eu capitalizar, ele vai chegar exatamente no valor nominal, porque ele está dentro desse raciocínio. Por que que não? Por causa disso aqui. O desconto racional, ele parte de um valor hoje que geraria um juros e chegaria lá no futuro. Ele parte desse raciocínio. Então, se eu tenho um dinheiro hoje, ora, eu capitalizar, ele vai chegar naquilo. Nesse aqui, eu tenho um valor lá no futuro que eu dou um desconto sobre ele. Ele não tem nada a ver com quanto eu preciso hoje para chegar nele. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? Pode perguntar. Se eu dou um desconto direto, 5%, onde eu vou usar essa forma de isso? Tá. Final. Vamos por aqui. A gente está no desconto comercial. Eu falo para você, olha, 3% de desconto comercial. Então, 3 seria o D. Eu colocaria aqui 0,03. Então, 1 menos 0,03. Quantos períodos? 2 elevado a 2. Valor nominal. Quanto que é o valor do título? 9.000. 9.000 vezes 1 menos 0,03 elevado àquilo lá. Faço a conta e eu vou ter o quanto vale hoje esse título de 9.000 descontado a essa taxa. Entendeu ou não? Não, eu entendi. Eu não entendi a utilização disso aí. Então, a utilização prática. Se eu estou direto, se eu vou dizer, ou se eu dou o exemplo anterior, eu te dou 5% de pagar isso. Como é que eu vou isso aí? Então, é que assim, quando eu comecei a primeira parte lá, que eu expliquei o desconto, eu expliquei um pouco isso, mas vamos refalar. Por que que assim, essa estrutura aqui é a estrutura da matemática financeira que a gente está trabalhando. Então, tanto vai para frente quanto vai para trás. Tá? Eu coloco esse dinheiro, ele capitaliza, eu chego nisso, eu descapitalizo, eu chego naquilo. Se eu calculo para você assim, olha, você fez uma parcela de um financiamento. A parcela do financiamento deu 975, tá? Aí eu ligo lá no banco e falo, olha, eu queria pagar a parcela hoje, um mês antes. O banco vai falar, olha, tudo bem, o seu 975, hoje vale 963. O que ele fez? Ele pegou o que ele ganharia de juros de você e tirou esses juros. Então ele vai pegar, se ele pegar 963 e emprestar para outra pessoa na mesma taxa, ele vai chegar ao seu 975. Então tanto faz. Nesse aqui isso não acontece. Se ele te dá 2% de desconto, quando ele tem esse valor atual, ele não consegue recuperar aquilo. Ele vai precisar de outra taxa para conseguir recuperar aquilo. Aí por que existe isso? Por causa que em um momento na história, não sei se vocês sabem, que a gente não tinha calculador e não tinha computador. Então essa conta é muito mais fácil de fazer do que isso aqui em vários momentos.
Entendeu? Então você faz assim, olha, eu posso calcular desse jeito que seria a estrutura correta, ideal, porém eu não tenho estrutura matemática para fazer isso em determinados momentos. Então eu uso esse que seria o paralelo e aí eu sei a relação um para o outro, que é mais fácil de fazer. Mas hoje em dia não faz sentido, isso aqui não é muito utilizado. Você não consegue chegar num lugar e perguntar, olha, quanto que é a taxa de desconto comercial que você está utilizando? Não é assim, ele não trabalha desse jeito. Única coisa que vale a pena, que nem esse exemplo que eu falei assim, olha, você vai pagar em 8 vezes de 5%, vamos fazer uma conta mais fácil. Você vai pagar mês que vem uma parcela de R$1.000. Aí você fala, quanto que você me dá de desconto à vista? O cara fala, olha, eu te dou, vamos usar um exemplo paralelo. A poupança, vamos falar que 0,65. Aí o cara fala, olha, eu te dou 0,65% de desconto. Beleza? Você vai pegar R$1.000 menos 0,65. O que ele está te falando? Que ele está tirando 0,65 dos seus R$1.000. Quando você aplicar na poupança esse valor, você vai ter os R$1.000? Você precisaria de mais do que 0,65 para chegar. É só essa relação. Porque eu precisaria de mais rendimento para ter aquele desconto. Sabe? É só esse pensamento. Porque na verdade isso aqui é uma coisa... E eu estou usando um exemplo forçado para encaixar. Mas assim, não é uma coisa prática, não é uma coisa usual. Só que, se vocês procurarem em livros, procurarem em teoria, é passado isso. Então eu tenho que passar ainda isso. Mas não é uma coisa usual, não é prática, você não consegue utilizar. Aqui não, aqui sim, aqui é extremamente usual, mas ali está fora da realidade. Mais alguma dúvida, algum pensamento? Não? Então agora...